do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Irmãos, o Deus que nos reúne nessa casa pede de nós transformação interior. Conscientes de que somos pecadores, imploremos a misericórdia divina cantando: eu vim aqui, Senhor, pedir perdão e mais amor. Eu vim aqui, Senhor, pedir perdão e mais amor. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Que o Deus Todo-Poderoso, rico em misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus. Glória, glória, anjos do céu, cantam todo seu amor. E na terra, homens de paz, Deus merece o louvor. Deus de paz, nós os louvamos, adoramos, bendizemos, damos glória ao vosso nome, vossos dons agradecemos. Glória, Glória, anjos do céu, cantam todo o seu amor. E na terra, homens de paz, Deus merece o louvor. Senhor nosso Jesus Cristo, unigênito do Pai, voz de Deus Cordeiro Santo, nossas culpas perdoai. Glória, glória, anjos do céu, cantam todo o seu amor. E na terra, homens de paz, Deus merece o louvor. Vós que estáis junto do Pai, como nosso intercessor, acolhei nossos pedidos, atendei nosso clamor. Glória, glória, anjos do céu, cantam todo o seu amor. E na terra, homens de paz, Deus merece o louvor. Vós somente sois o Santo, o Altíssimo Senhor, com o Espírito Divino, e Deus Pai no esplendor. Glória, glória, anjos do céu, cantam todo o seu amor. E na terra, homens de paz, Deus merece o louvor. oremos. Ó Deus, que hoje nos concedeis a Santa Igreja, festejar os apóstolos Pedro e Paulo, dai à vossa Igreja seguir em tudo os ensinamentos destes apóstolos, que nos deram os fundamentos da fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos.
Podemos sentar, vamos ouvir o que Deus nos fala. A vida dos seguidores de Cristo reflete a do Mestre. Pedro e Paulo combateram o bom combate da fé e são exemplos de coragem e fidelidade a Jesus. Eles o reconheceram como Filho de Deus, do Deus vivo, e foram até as últimas consequências para anunciar o Evangelho e testemunhar o Reino. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o rei Herodes prendeu alguns membros da igreja para torturá-los. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. E, vendo que isso agradava aos judeus, mandou também prender a Pedro. Eram os dias dos pães ázimos. Depois de prender Pedro, Herodes colocou-o na prisão, guardado por 4 grupos de soldados, com 4 soldados cada um. Herodes tinha a intenção de apresentá-lo ao povo, depois da festa da Páscoa. Enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja rezava continuamente a Deus por ele. Herodes estava para apresentá-lo. Naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes, e os guardas vigiavam a porta da prisão. Eis que apareceu o anjo do Senhor e uma luz iluminou a cela. O anjo tocou o ombro de Pedro, acordou-o e disse: "Levanta-te depressa." As correntes caíram-lhe das mãos. O anjo continuou: "Coloca o cinto e calça tuas sandálias." Pedro obedeceu e o anjo lhe disse: "Põe tua capa e vem comigo." Pedro acompanhou-o e não sabia que era realidade o que estava acontecendo por meio do anjo, pois pensava que aquilo era uma visão. Depois de passarem pela primeira e segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. O portão abriu-se sozinho. Eles saíram, caminharam por uma rua e logo depois o anjo deixou. Então Pedro caiu em si e disse: "Agora sei, de fato, que o Senhor enviou o seu anjo para me libertar do poder de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava." Palavra do Senhor. Todos os temores me livrou, Senhor Deus. De todos os temores me livrou, Senhor Deus. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor. Que ouçam os humildes e se alegrem. De todos os temores me livrou o Senhor. Comigo engrandecei ao Senhor Deus, exaltemos todos juntos o seu nome. Todas as vezes que o busquei, ele me ouviu, e de todos os temores me livrou. Contemplar
vosso rosto não se cubra de vergonha. Esse infeliz gritou a Deus e foi ouvido, e o Senhor o libertou de toda angústia. Vitórios o Senhor, e livrou o Senhor Deus. O anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que o temem e o salva. Provai e vede quão suave é o Senhor. Feliz o homem que tem nele o seu refúgio. Vitorioso o Senhor, e livrou o Senhor de todos os temores, me livrou o Senhor Deus. Leitura da segunda carta de São Paulo a Timóteo. Caríssimo, quanto a mim, eu já estou para ser derramado em sacrifício. Aproxima-se o momento de minha partida. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a todos os que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me deu forças. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me libertará de todo o mal e me salvará para o seu reino celeste. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo narrado segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou a seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhe perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas,
porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas meu Pai que está nos céus. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino do céu. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que desligares na terra será desligado no céu. Palavra da salvação. Podemos sentar, irmãos. Meus prezados irmãos, a igreja celebra no dia de hoje a festa de Pedro e Paulo. Celebrar Pedro e Paulo significa homenagear aqueles que são as colunas da igreja, Pedro e Paulo. São eles os nossos pais na fé. De um lado nós temos Pedro, um homem simples, um pescador, um homem de temperamento forte, um homem que não teve acesso ao conhecimento formal, um homem frágil como nós, que foi capaz até de negar o mestre, dizendo que não o conhecia, mas um homem também de uma disponibilidade total, de uma capacidade imensa de doar a sua vida. Não é em vão que o mestre o escolheu para que fosse o chefe, a cabeça visível da igreja. Pedro enfrenta grandes sofrimentos pela causa do mestre, e não podia ser diferente. Qualquer pessoa que se põe a serviço do reino, este vai enfrentar dificuldades, porque o mundo não está organizado nas categorias do reino de Deus. O reino de Deus é um reino de justiça, de fraternidade, de amor, e o mundo é egoísta, é capitalista, não é totalmente desumano. Mas o Senhor Deus pede então a Pedro que seja o chefe da igreja e que anuncie essa mensagem aos 4 cantos do mundo, e de pregar o evangelho a todas as criaturas. Ora, se de um lado nós temos Pedro, que sofreu e sofreu bastante, prova tal que foi preso, e o Senhor não iria abandoná-lo, claro que não. Na prisão o Senhor Deus envia mensageiros, aqui é colocado como se fossem anjos, mas não vamos imaginar um anjo com as asinhas batendo e abrindo a porta da cadeia. Não vamos ter tanta fé assim, não precisa tanto. Anjo é qualquer pessoa que se coloca no projeto de Deus, não é? Essas crianças são anjos, né? Vocês que estão aqui são anjos. Então nós, quando abraçamos o projeto de Deus e nos colocamos com disponibilidade para servi-lo, podemos ser chamados metaforicamente de anjos. E assim o Senhor Deus libertou Pedro da prisão e dá a ele a graça de, totalmente liberto, pregar a palavra de Deus aos judeus. Pedro é o pai, é o responsável pela evangelização dos judeus. Do outro lado temos a coluna da igreja, Paulo. Paulo, ele era um grande perseguidor da causa do evangelho. Tudo fez para impedir para que essa mensagem não fosse propagada. No entanto, eu sempre digo que Deus tem uma hora para cada criatura. Assim como há tempo de nascer, há tempo de viver, nos acontecimentos da nossa vida há uma hora certa. Não adianta querer apressar os ponteiros do relógio de Deus, porque tudo acontece na hora certa, no momento certo. E assim, Paulo, que era perseguidor, cai do cavalo. Quando você entra na Capela Sistina, você vai encontrar logo, a tela belíssima onde Paulo cai e está no chão.
Certa vez eu fazendo uma pregação e tinha um padre um pouco crítico do meu lado e disse assim: eu não sei de onde é que você tirou essa ideia de que Paulo caiu do cavalo. Bem, na Capela Sistina, conforme eu vos digo, há uma bela tela, Paulo caindo do cavalo. Mas eu vos pergunto, você acha que Paulo, nobre, homem bonito, homem inteligente, homem que teve acesso ao conhecimento formal, estava a pé? Ou estaria num jumentinho? Jumentinho era para os pobres, para os lascados da vida, como Jesus e outros mais. Paulo estava num belo cavalo, não é? E o Senhor faz então Paulo cair por terra, e caindo por terra, ele perde a visão momentaneamente, e o Senhor Deus diz que ele deveria ir ao encontro de um homem que iria curá-lo, não é? E assim aconteceu. Paulo teve a sua vista devolvida, mas quando Paulo foi curado, ele passa a enxergar não só com os olhos da matéria, mas com os olhos da alma, do coração. Por isso que é dito a expressão que o invisível que o belo, o verdadeiro é invisível aos olhos, só se vê bem com o coração. Paulo, depois que foi curado, ele se tornou um dos maiores pregadores do Evangelho. Se você nunca leu a Bíblia, não se preocupe não, comece pelos Atos dos Apóstolos, que você vai ver a beleza desse homem, é extraordinário. Você vai ler e vai se emocionar com a ousadia, a perspicácia, a inteligência de Paulo, é extraordinário. Paulo em Atenas, eu tive nesse lugar, chegando lá, o Deus desconhecido, não é? Assim era cultuado. E então, quando Paulo chega, muito inteligente, ele diz logo: eu vim anunciar para vocês aqueles que vocês cultuam como sendo o Deus desconhecido. Então ele anuncia Jesus, não é? Ele sabe colocar a palavra na hora certa, no momento certo. E Paulo então é o pai da evangelização para os gregos, para os gentios. Então, de um lado, Pedro aos judeus, do outro lado, Paulo aos gentios, e os dois se tornam a verdadeira coluna da igreja, não é? São elevados à coroa do martírio. É por isso que hoje celebro de vermelho, porque Pedro e Paulo foram martirizados. É belo também perceber que Paulo na prisão, eu tive nessa prisão, é algo minúsculo, e foi exatamente aí onde ele escreveu as mais belas cartas, não é? Onde ele experimenta o sentimento de liberdade da forma mais profunda. Isso nos faz perceber que podemos prender um homem geograficamente, mas o seu espírito se tornará sempre livre. E assim foi o espírito de Paulo. Mesmo preso, ele tinha a liberdade da alma, ele tinha essa capacidade de anunciar o Mestre Jesus. Ele tinha certeza de que não se omitiu. Uma das expressões belas de Paulo é: para mim viver é Cristo. Veja que coisa bela. Paulo deixa de lado a dimensão egocêntrica e assume a dimensão cristocêntrica. Ele tinha certeza da sua capacidade pensante. Em outra passagem ele deixa assim: eu não vos falo apoiando na minha capacidade pensante, eu vos falo de tudo aquilo que experimentei da parte do Mestre Senhor Jesus. E é por isso que Paulo era ávido para que outras pessoas conhecessem de verdade a força do ressuscitado, porque Paulo não conheceu o homem Jesus, Paulo conheceu o Deus Jesus, o ressuscitado, e é esse ressuscitado que ele quer que todos conheçam. Não se omitiu, e ele tinha clareza de que não tinha em momento algum se omitido, prova tal que no final de sua trajetória ele diz: combati o bom combate, guardei a fé, posso morrer em paz.
Então veja a beleza de uma vida totalmente doada a serviço do reino. Mas, se de um lado nós temos Pedro e Paulo, e eles fizeram a sua missão com muita fidelidade, cabe a nós perguntarmos: e nós? Será que Deus não está chamando eu, você, cada um de nós hoje para pregar o Evangelho? Será que a gente talvez não esteja se omitindo, não é? A gente diz: eu não sei pregar, eu não tenho tempo, eu não domino. Não, quando Deus chama, não se preocupe, Ele supre as nossas limitações, porque a missão é dele, não é minha nem é sua. Então, se você está sentindo no coração o desejo de servir na construção do reino, meta a cara, vá, porque Deus vai suprir realmente as suas limitações, e maravilhas Ele fará em ti e através de ti. No Evangelho, nós vemos também o Senhor realizando maravilhas e convidando a todos para pregar. Mas quem o povo diz que eu sou? Uns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outro algum dos profetas. O que é que o texto quer mostrar? Que Deus age ao longo da história. Uns dizem que és Elias. Quem é Elias? É o profeta mais forte, podemos dizer assim, do Antigo Testamento. É o profeta que foi arrebatado em uma carruagem de fogo. Então, uns dizem que tu és Elias, outros que és Jeremias, né? Jeremias também é um profeta jovem que o Senhor Deus chamou e disse que colocaria a palavra certa na boca dele. Então vemos a continuidade da ação de Deus, um Deus que agiu no Antigo Testamento, um Deus que agiu no Novo Testamento e um Deus que está agindo no aqui e no agora, porque o Deus que nós cremos é o Deus de ontem, de hoje e de amanhã. Mas o belo é quando ele pergunta: ei, tu, que o povo diz que eu sou? Uns dizem que és profeta, mas aqui Pedro, movido pela ação do Espírito Santo, diz: tu és o Messias. Quando ele diz tu és o Messias, ele está dizendo: tu és o Filho de Deus, tu és o meu Salvador. Seria bom que cada um de nós nos perguntássemos: para mim, quem é Jesus? Será que ele é um profeta que simplesmente deixou uma bela mensagem? Será que ele é um homem ungido? Ou será que ele é o Filho de Deus? Porque quando eu digo tu és o Messias, eu estou dizendo tu és o meu Senhor. Eu estou dizendo tu és aquele que conduz a minha vida. Tu és o meu Salvador. Então é preciso que na celebração de hoje nós não fiquemos simplesmente na homenagem a Pedro e Paulo, mas que nós possamos reconhecer Jesus como Senhor, como Salvador de nossa vida. Se Ele é o nosso Salvador, a alegria do nosso coração será fazer a vontade dEle, não é? Então busquemos o Senhor e nos alegremos em colocar em prática a sua palavra. Assim fazendo, nós estaremos agradando profundamente o nosso Deus, estaremos homenageando, né, o nosso Salvador, como Pedro e Paulo o fizeram através da sua ação evangelizadora, não é? Evangelizar não é simplesmente anunciar, mas é assumir a mensagem e se esforçar para vivê-la, para colocá-la em prática na vida de cada um de nós. Que o Espírito Santo de Deus possa nos dar sabedoria, possa iluminar a nossa mente para que a palavra de Deus se torne realidade no dia a dia de nossa vida. Amém. Renovemos a nossa fé. Creio do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado,
desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Apresentemos ao nosso Deus os nossos pedidos. Oração da Assembleia. Quem faz? Pela Santa Igreja de Deus, solidamente construída sobre o fundamento dos apóstolos Pedro e Paulo, para que seja fiel e corajosa na missão apostólica. Rezemos. Pelo Papa Leão, sucessor do apóstolo Pedro, para que guie a Igreja com amor e caridade, confirme na fé os seus irmãos e seja sempre autêntico o sinal da unidade da Igreja. Rezemos. Pelas crianças de todo o mundo, para que, a exemplo de São Paulo, anunciem o Evangelho de Cristo com a vida e combatam o bom combate da fé. Rezemos. Pela nossa comunidade, para que viva na paz, animada pelo amor de Deus e pela fidelidade no seguimento de Cristo. Rezemos. Ouvindo, Senhor. Baixe agora os seus olhos, a sua cabeça, se coloque diante de Deus, apresente ao seu Deus as preces, os desejos mais íntimos do seu coração. Acolhei, ó Deus amado, as nossas preces, atendei-nos, que seja feita a Tua vontade. Tudo isso te pedimos em nome do Teu Filho, na unidade do Espírito Santo. Coloquemos agora no altar pão e vinho, coloquemos a nossa vida. Tudo isso será uma oferta agradável aos céus. Canto do ofertório. Irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. A oração dos vossos apóstolos, Senhor, acompanhe as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas e volvam para vós o nosso coração
ao celebrarmos esse sacrifício por Cristo nosso Senhor. Senhor esteja convosco, orações ao alto, demos graças ao Senhor nosso Deus, Nossa salvação. Na verdade é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus Eterno Todo-Poderoso. Hoje vós nos concedeis a alegria de festejar Pedro e Paulo. Pedro, o primeiro a professar a fé em Cristo, fundou a igreja primitiva sobre a herança de Israel. Paulo, mestre e doutor da fé, iluminou as profundezas do mistério e anunciou o Evangelho a todas as nações. Assim, por diferentes meios, os dois congregaram a única família de Cristo. Unidos pela coroa do martírio, recebem hoje por toda a terra a mesma veneração. Por isso, com todos os anjos santos, nós os louvamos sem cessar, cantando a uma só voz. Santificai, pois, esses dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu o pão e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isso em memória de mim. Eis o mistério da fé e do amor. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida, o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, Senhor, a nossa oferta. Suplicante, vos pedimos que, participando do corpo e do sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade e comunhão com o Papa Leão, com o nosso Bispo Paulo Jacques, os bispos do mundo inteiro, presbíteros, diáconos e todos os ministros do vosso povo.
Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos na vossa misericórdia dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição, que foram lembrados no início dessa Eucaristia, e de todos que partiram dessa vida, acolhei junto a vós na luz da vossa paz. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, nossa Mãe, São José, seu esposo, os santos apóstolos, e todos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Com muito amor e confiança, rezemos a oração que o Mestre nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso que cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai, o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, Tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a... Senhor Jesus Cristo, vosso corpo, vosso sangue, que vou receber, não se torne causa de juízo nem de condenação, mas, por vossa bondade, seja sustento e remédio para a minha vida. Felizes os convidados à ceia. Eis o Cordeiro, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo.
fez pescador de nossas vidas com seu reino de amor. Jesus então na Cesareia a seus discípulos falou, que dizendo Filho do Homem, e pra vocês quem é que sou? Logo responde Simão Pedro, és o Messias, Deus amor. Pedro nosso timoneiro, Pedro nosso protetor, foi Jesus Cristo quem te fez pescador de nossas vidas pro seu reino de amor. Foi Jesus Cristo quem te fez pescador de nossas vidas pro seu reino de amor. Que alegria tem Simão, pelo que o Pai te revelou. Tu és Pedro, pedra viva, da minha igreja o construtor. Te dou as chaves do meu reino, o céu e a terra se guiou. Pedro nosso timoneiro, Pedro nosso protetor, foi Jesus Cristo quem te fez pescador de nossas vidas pro seu reino de amor. Foi Jesus Cristo quem te fez pescador de nossas vidas pro seu reino de amor. São Pedro vinha receber as chaves de nosso Senhor, chaves que abrem e que fecham as portas da mansão do amor. Entrada livre aos oprimidos, portão fechado ao opressor. Pedro nosso timoneiro, Pedro nosso protetor, foi Jesus Cristo quem te fez pescador de nossas vidas pro seu reino de amor. Foi Jesus Cristo quem te fez pescador de nossas vidas pro seu reino de amor. Ave Maria, cheia de graça, Graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Oremos, perfeitos por esse sacramento, concedei-nos, Senhor, viver de tal modo na vossa igreja, que perseverando na fração do pão e no ensinamento dos apóstolos, enraizados no vosso amor, sejamos um só coração, uma só alma, por Cristo nosso Senhor. Amém. Oração do dízimo. Minuto do dízimo. Ser dizimista é um ato de fé, confiança e amor à obra de Deus. Em um mundo onde tantas vozes incentivam o egoísmo, os fiéis demonstram coragem ao colocar Deus em primeiro lugar e reconhecer que tudo o que temos vem dele. Cada contribuição é uma semente lançada com propósito que ajuda a sustentar a missão da igreja, alcançar as vidas e levar esperança a quem precisa. Deus honra aqueles que o honram. E sua palavra nos assegura que Ele é fiel para suprir todas as nossas necessidades. Faça parte desse projeto, sendo dizimista em nossa paróquia.
Procure a pastoral do dízimo após a Santa Missa ou na secretaria paróquia durante a semana. Oração do dizimista. Recebei, Senhor, a minha oferta. Não é uma esmola porque não sois mendigo. Não é um auxílio porque não precisais dele. Também não é o que me sobra que vos ofereço. Esta oferta representa a minha gratidão. Pois o que tenho eu recebi de vós. Amém. Avisos paroquiais. Estamos renovando a assinatura da liturgia diária. Interessados, procurem a secretaria paroquial. Convidamos todos a participarem do 4º encontro estadual do Movimento Mães que Oram pelos Filhos, no dia 4/7, de 7h30 às 17h, no Teatro Guararapes. No dia 18/7, sábado, teremos mais um encontro de noivos. Inscrições na Secretaria Paroquial. Nos dias 24 à noite, 25 e 26 de julho, teremos um encontro de casais com Cristo. Inscrições com Casal Fichas. Contato está no banner, na Secretaria e nas redes sociais. Seguimos com as campanhas permanentes de arrecadação de roupas, eletroeletrônicos usados e alimentos que muito ajudam diversas ações pastorais. Desde já, nossa sincera gratidão. Lembramos também que ao final da missa temos os biscoitos e bolos da AMA. Bem, antes da bênção final, não há como parabenizar essas crianças, né? A menina que fez a leitura dos comentários, dos avisos, extraordinário. As que fizeram a leitura da missa também, o salmista deu um show, então a gente só tem que parabenizar essas crianças. Eu queria tirar, Cláudia, tira uma foto dele. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. A todos muita paz, um bom domingo, um bom início de semana. E a graça de Deus permaneça em cada um de nós. Amém.